Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, eu já fiz, acho que uns 2 vídeos falando sobre esse tema. Nós precisamos tomar muito cuidado com as crianças, né? Uma notícia que eu acho que está circulando na internet mostra que numa escola, se não me engano, chilena, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. A professora ela simula, né? Ela faz uma espécie de uma apresentação onde ela faz uma entrada, como se fosse um casamento, só que ela casa duas meninas, duas crianças, deve ter uns 6, 7 anos no máximo. Inclusive uma delas está vestida como homem, né? Como menininho. E ela simula uma espécie de casamento com a marcha nupcial e tudo, né? Jogando arroz, enfim, uma dá um beijo na outra, não na boca, mas dá um beijo na outra no rosto. E o meu questionamento nesse contexto todo é que tem uma pregação que eu fiz há algum tempo atrás chamado Destruindo Fortalezas. E eu falo nessa pregação o seguinte: é sério que nós, muitas vezes nós cristãos, temos que trabalhar, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, acaba deixando seu filho durante 8 horas, muitas vezes na escola ou numa creche, e muitas vezes sendo doutrinado, né? Muitos filhos estão sendo ensinados a odiar os seus pais e a família, e a desconstruir essa ideia de família que nós temos. Então, nós vamos compreender que o que eles querem? Primeiro, é normatizar, né? Incutir na mente das nossas crianças que isso é normal. Lá na frente, eles querem politizar de tal forma que isso cabe virando leis. Há já situações em que um pai, se eu não me engano, na Irlanda ou no Canadá, não vou lembrar agora, ele foi preso porque ele se recusou a chamar a sua filha de menino, né? Então isso já está acontecendo, não é que vai acontecer, e eles estão sendo bombardeados na escola. Então depois que torna lei, eles te proíbem como politicamente correto e usam a própria lei para que você não possa se colocar contra isso. E tudo isso é um plano marxista, né? Que está justamente ganhando espaço na sociedade para destruir o plano familiar, para destruir a família, que é aquilo que Deus construiu para nós, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que começar a prestar atenção, os pais precisam começar a prestar atenção no que os seus filhos estão sendo educados na escola, o que eles estão... Lembre-se, alguns anos atrás também, se eu não me engano, 2017, 2018, teve aquela exposição Museu Queer, né? Em que havia simulação de sexo com animal, pedofilia, enfim, uma série de coisas, vilipendiando símbolos católicos. E nessa mesma época teve aquela situação daquele homem numa exposição que ele foi tocado por uma menina, mesmo a sua mãe estando junto. Então essas coisas estão sendo normatizadas, e tudo isso leva para o futuro para uma outra situação que começa com PE, né? FO e termina com filia, né? Que vai normatizando. Então quando você for se colocar contra, muitas vezes a própria lei será usada contra nós. E nós temos que começar a prestar atenção, e principalmente numa época de eleição, a gente precisa começar a realmente se preocupar também com esse tipo de coisa. Agora, uma outra coisa que me chegou aqui às mãos, o irmão me mandou. Olha o que essa pessoa diz. Ela está num debate online de uma revista esquerdista, né? E olha o que ela diz, presta atenção. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista e o bolsominion. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsominion. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente.
mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, que hoje eu sou candomblessista. Não tenho um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, professor, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Bom, eu acho que até aqui já está bom. Veja, a revolução marxista, esquerdista, como a gente fala, para alguns parece uma coisa muito distante. Isso não existe, isso é teoria da conspiração. Ela se infiltrou na Igreja Católica durante um período de tempo e criou a teologia da libertação, né? Até certo ponto se infiltrou também na Igreja cristã, surgindo o Evangelho da Missão Integral, né? Que tem todo um contexto, um viés marxista. Só que assim, o cristianismo com socialismo, comunismo é óleo e água. Não dá para se misturar, não se mistura, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas perceba que a estratégia é se infiltrar nas igrejas agora evangélicas. Eu quero que você pense o seguinte, sem entrar na questão política, a visão do diabo não é mais os adultos, são as crianças. E assim, sempre que algo de glorioso está para acontecer, o que o inimigo mais tenta fazer é destruir as crianças. Assim foi na época de Moisés, assim foi na época de Jesus. Só que a destruição agora não é feita com armas, com espadas, com baionetas, não é nada disso. A destruição agora é promovida através de ideologias. E por isso que você muitas vezes manda o seu filho para uma faculdade, ou a sua filha, e ela volta, ou ele volta totalmente diferente, e você fala, onde que eu errei? Não, você não errou. Elas foram apenas doutrinadas, e muitas vezes doutrinadas desde sua infância. E aí talvez você pense assim, mas uma escolas particulares como Dom Pedro II no Rio de Janeiro é totalmente ideologizada. Então, preste atenção, cuide das suas crianças e veja o que elas estão sendo ensinadas. E que nós cristãos possamos orar e vigiar e prestar atenção em quem que nós colocamos para trabalhar conosco. Porque muitas vezes tem situações na igreja que a pessoa parece que ela vem para trazer a destruição total, divisão, enfim, uma série de situações que muitas vezes você não consegue entender por que você passa por aquilo, mas muitas vezes pode ser uma estratégia ou simplesmente inconscientemente uma pessoa sendo usada pelo inimigo. Mas aqui está a ideia que eles têm. E se você tiver curiosidade, procura saber quem é Gramsci. Gramsci chegou para os revolucionários antigos, comunistas, falou assim, olha, não é impondo a força que vocês vão conquistar as massas. Isso não está dando certo. Nós temos que tomar a academia e a cultura.
Fazendo isso, a gente muda a mente das massas e aí nós trazemos ela para nós. Então, hoje nós precisamos ter muita atenção com esse tipo de situação. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu queria que você desse uma olhada depois e refletisse sobre isso. Deus abençoe você.